Olá, guerreiros! Estamos agora já nesse terceiro vídeo da sequência dos estudos com o título Conhecendo a Bíblia. Graças a Deus tivemos uma boa audiência nos demais vídeos e agora vamos dar prosseguimento. Bom, falamos da introdução, falamos de como que a Bíblia foi dividida e como que ela foi repartida, os livros estão repartidos na Bíblia. E agora nós vamos falar como foi o processo de construção da Bíblia. Mais uma vez, repetindo, nós sabemos que a Bíblia ela foi construída ao longo do tempo. E os primeiros livros, os livros que Moisés escreveu, os livros dos profetas e os demais livros do Antigo Testamento, eles estavam dispersos, não haviam ainda se juntados em um livro único, como é a Bíblia hoje. E é fácil, a gente sabe que é fácil se perder esses livros desta forma. O povo de Israel, o povo de Deus já havia sofrido uma grande perda quando a nação de Israel foi levada cativa para a Assíria. E 135 anos depois, quando o povo de Judá foi levado cativo para a Babilônia, nós vamos falar sobre essa divisão dos reinos, isso mais para frente. Mas quando eles foram levados cativos para a Babilônia, houve uma necessidade. Os doutores da lei perceberam a necessidade de se agrupar os livros, de se conservar a palavra de Deus unida. Assim como os judeus estavam sendo dispersos, havia uma possibilidade da palavra de Deus também ser dispersa, e se dispersar e se perder. Então eles tiveram, inspirados pelo Espírito Santo, a ideia de ajuntar esses livros, de concatenar esses livros. E assim foi feito. Durante o cativeiro da Babilônia, foi feito então o primeiro ajuntamento dos livros da Bíblia. Já haviam os livros? Sim, só que eram livros isolados. E agora sim, ali durante a Babilônia foi feito o ajuntamento dos livros. Então, o primeiro ajuntamento dos livros ocorreu na Babilônia. Depois do Império Babilônico, veio o Império Persa e depois o Império Grego. Já no Império Grego, Alexandre o Grande determinou que se traduzisse a Bíblia do hebraico para o grego. Ajuntou-se então 6 sábios, 6 profundos conhecedores da lei, da palavra de Deus, de cada tribo da nação judaica, da nação de Israel, do povo de Deus, para se fazer a tradução da Bíblia. Fazendo um total de 72 membros, 72 pessoas, doutores, que fizeram essa tradução. E eles gastaram 70 dias nessa tradução. E esse período chama-se Septuaginta. Então, o que foi a Septuaginta? Foi os 70 dias que 72 sábios, doutores da lei, gastaram para traduzir a Torá, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, ou seja, a lei de Moisés, entregue por Moisés. E durante 39 anos, ou seja, 70 dias para traduzir a Torá. E o restante da Bíblia, ela foi traduzida em 39 anos. Então, durante 39 anos, a Bíblia foi traduzida pela primeira vez para uma outra língua, sendo esta o grego. Pois bem, e o que ocorreu com a Bíblia? Como que isto foi o processo de escolha desses livros? Há uma palavra que muitos conhecem, mas desconhecem o significado, chama cânon. O que é cânon? Cânon era uma régua que o povo antigo, da antiguidade, usava para manter o alinhamento
e o prumo de uma parede. Era essa régua que mantinha o alinhamento e o prumo de uma parede. E o que é o cano na área espiritual? É uma régua, é um conjunto de regras estabelecidos para se alinhar a palavra de Deus e aprumar a palavra de Deus. Espiritualmente quer dizer um conjunto de regras para escolher quais que eram os livros inspirados pelo Espírito Santo e que poderiam fazer parte da Bíblia. Isto é cano. Cano são os livros, cano no sentido espiritual, são os livros que dão base à palavra de Deus, os livros sagrados que deram e dão hoje base à palavra de Deus, justamente para que não se dispersasse, justamente para que a palavra de Deus se mantivesse reta e aprumada. Então esse é o cano. Bom, e se existe o cano, existem também os livros apócrifos. O que são os livros apócrifos? Apócrifos são obscuros, são livros que não dão garantia de que não estão bem explícitos ali características que determinam que são livros inspirados pelo Espírito Santo. Esses livros, por não terem essas características de inspiração divina, foram considerados obscuros, livros não dignos de comporem a Bíblia. Hoje nós temos mais ou menos 160 a 170 livros que foram considerados livros não dignos de compor a Bíblia. Então já vimos quais são os livros apócrifos, o que é cano, e agora nós vamos entender um porquê da divisão entre judeus, entre fariseus e saduceus na época do Senhor Jesus Cristo. O que entendiam os saduceus em relação à palavra de Deus e o que entendiam os fariseus? Bom, a palavra de Deus, até a época do Senhor Jesus Cristo, já havia sido escrita todos os livros do Velho Testamento, mais alguns ainda considerados apócrifos. Esses livros compunham-se alguns grupamentos, como nós já estudamos. O primeiro grupamento são os 5 primeiros livros, ou seja, o Pentateuco. O Pentateuco, na Bíblia e no entendimento hebraico até a época do Senhor Jesus Cristo, era chamado de Torá. Torá. Havia um outro conjunto de livros, que eram os livros históricos e os profetas, que era chamado de Neuvim. E havia ainda os demais livros, que eram chamados Ketuvim. Essas expressões são difíceis, não sei se está correto no hebraico, mas se escreve dessa forma. E essas divisões determinam também a separação entre judeus e saduceus, porque os saduceus só acreditavam e só davam crédito e só seguiam a Torá, ou seja, as leis. Já os fariseus seguiam as leis, os profetas e os escritos, ou seja, todos os livros que compunham a antiga a Bíblia hebraica. E como então se fechou esses livros do Antigo Testamento? Mais ou menos no ano 100 depois de Cristo, durante um concílio do povo hebraico, do povo de Deus, eles chegaram a um acordo quanto ao conjunto de 39 livros do Velho Testamento, desses atuais 39 livros que estão no Velho Testamento. Já no ano de 200 depois de Cristo, se começou a circular um conjunto de livros dando forma ao Novo Testamento. Porque a igreja primitiva, irmãos, ela não tinha a Bíblia como nós temos hoje. Ela tinha por base, assim como o Senhor Jesus Cristo teve por base o Velho Testamento em suas falas, em sua vida, como base para o seu evangelho,
A igreja primitiva também tinha o Velho Testamento como base de estudos e algumas cartas já do Novo Testamento que circulavam. Com o passar dos anos, esses livros foram se agrupando e se formando. No ano 200 já havia um conjunto de livros que dava forma ao Novo Testamento. No ano 360, irmãos, eu vou falar algumas datas aqui, não precisa você se ater a datas, decorar datas, mas só para nós termos uma ideia, uma noção de como que as coisas ocorreram para que a Bíblia chegasse até nós do jeito que chegou. Em 360, depois de Cristo, Anastácio fez a primeira sequência dos livros do Novo Testamento, composto hoje, a primeira e a definitiva, de 27 livros compondo o Novo Testamento. Já em 1226, o arcebispo Estevão Langton dividiu a Bíblia aí pela primeira vez em capítulos. Em 1527, São Peregrino dividiu a Bíblia em versículo. Então, até 1226, a Bíblia era escrita direta em forma como os livros são escritos normalmente. Em 1226, o arcebispo Estevão, ele fez a divisão em capítulos. Já em 1527, São Peregrino fez então a primeira divisão da Bíblia em versículos. E em 1560 a Bíblia foi impressa pela primeira vez, já contendo os capítulos e os versículos. Em 1694, João Ferreira de Almeida fez a primeira tradução da Bíblia para o português. Então não precisa saber dessas datas, mas nós precisamos saber que a Bíblia foi dividida em capítulos, foi dividida em versículos. Por que a Igreja Católica tem 7 livros a mais do que os evangélicos? A Igreja Católica considera 7 livros a mais como sendo canônicos. E os evangélicos preferiram seguir o cânon feito pelo povo de Judá, que considera apenas os 39 livros do Velho Testamento. Então, esta é a diferença. E apenas esta. Irmãos, se foi útil para você o estudo de hoje, compartilhe, mande para alguém que você conheça. Se você gostou, aperte o joinha aí no YouTube, tem uma mãozinha com joinha aí, aperte o joinha, falando que você gostou, e o YouTube vai saber interpretar isso. Se você quer saber de novos vídeos, ter o conhecimento que foi editado novos vídeos, você dá um toque nesse sininho que está em cima também no YouTube. Inscreva no nosso canal, inscreva para a gente continuar tendo essa sequência, para que eu possa me aperfeiçoar. Eu estou aqui nesse pequeno cenário, estou gravando aqui dentro de um elevador aqui na minha casa, muito apertado, porque o barulho lá está muito complicado, mas nós vamos levando devagar, e o que interessa é que a palavra de Deus seja conhecida pelo seu povo. E a partir do próximo estudo nós já vamos falar das histórias na Bíblia, do transcorrer das histórias na Bíblia, como que a palavra de Deus entrou no meu coração, como que a palavra de Deus entrou no seu coração, como que a palavra de Deus ainda é viva e eficaz. Que Deus nos abençoe. Fiquem com Deus.